Boa noite. Hoje vamos ter uma palestra com o professor Marcos Santos. Nós sabemos que essas palestras que acontecem de forma online agora durante o período de pandemia, elas são uma iniciativa da Agenda Positiva, Instituto Agenda Positiva, é uma parceria com a Prime Cursos e apoio da Uniamérica de Foz do Iguaçu. Então, hoje, como repetindo, vamos ter uma apresentação sobre Entendendo a Sexualidade, do professor Marcos Santos. Por favor, Vaís, coloca o Marcos aí, isso. Tudo bom, Marcos? Opa, boa noite, pessoal, tudo bem? O Marcos, Bom, vou apresentar o Marcos, mas vou fazer um comentário com o pessoal aqui, que estamos tendo um problema de delay na internet. Lá onde o Marcos está em Blumenau. Então, se esse problema persistir e pode prejudicar muito a nossa palestra hoje, então vou pedir desculpas antecipadamente. Ok? Em princípio, deveria estar baixo, mas se tiver, vamos pedir desculpas já. Marcos, vou ler aqui para o povo o seu currículo. Pode ser? Ok, beleza. Então, vamos lá. O Marcos é psicólogo, ele é especialista em sexualidade humana, se formou em sexologia pela Associação Brasileira dos Profissionais de Saúde, Educação e Terapia Sexual. Ele também exerce a função de psicólogo já há muitos anos, em especial na área de sexualidade também. Aí você pode esclarecer melhor, Marcos, não é minha praia a psicologia, então não sei nem muito o que dizer. E ele é colunista do portal Sexo Sem Dúvida. Hoje a palestra vai ser sobre Entendendo a Sexualidade. E parece que é uma continuação de uma palestra anterior sua, sobre o que você fala do histórico. É isso mesmo? Isso aí. Agora tem que entender no nosso tempo a sexualidade, né? Mas ela mudou? Bastante. Vou fazer várias considerações sobre isso aí. Ok, então. Marcos, vou passar a palavra para você, ok? Aí você assume a palestra e eu vou, ao longo do processo, surgindo comentários ou perguntas, eu vou entrando para fazer elas, ok, então? Perfeito. Obrigado, Valendo? Marcos, até mais. Obrigado, Malcolm. Pessoal, boa noite. Novamente, me apresentando aqui, agradeço novamente o convite, obrigado pela presença de todos. Em resumo, né, não para me estender no meu currículo, mas o trabalho que eu faço como psicólogo, ele veio ao longo dos últimos anos sendo direcionado para essa demanda sexualidade. Né? Especializei minha formação nessa área, em sexologia, para atender demandas de aspecto sexual, seja na área da educação sexual, ou na área da saúde sexual. Né? Eu vou apresentar para vocês aqui alguns aspectos, né, que são bastante relevantes para o nosso tempo, que é justamente para a gente desmistificar o conceito sexualidade no nosso tempo. Até quem teve a oportunidade de assistir aquela palestra anterior sobre história da sexualidade, né, a contextualização das manifestações sexuais ao longo da história, vai conseguir perceber que sexualidade, essa expressão, ela é usada mais recentemente na nossa história, né, de pouco mais de 100 anos, para revisar justamente os momentos que a gente veio manifestando ao longo da história, em diferentes povos, né, e culturas, principalmente para nos revelar que durante muito tempo aconteceram aí vários processos de repressão da nossa sexualidade, né, ou repressão da nossa manifestação afetiva e sexual, de ordem cultural, de ordem valores que foram passados, ou sistemas que foram criados, ou que até a falta de sistemas ou processos para nos educar, né? Então, eu vou ingressar nessa área hoje contextualizando um cenário bastante atual, para vocês até se sentirem mais seguros quando aparecer esse tema sexualidade, de poder expressar também opinião, entendimento e poder debater ou simplesmente conhecer um pouco mais a respeito. Para a gente começar essa história, então, é a síntese básica do nosso tempo que vai revelar aí uma expressão, um conceito, um entendimento do que é sexualidade. A gente percebe que aqui no Brasil, é um exemplo bem particular nosso, desde a década de 1920 já existiam iniciativas públicas mesmo de se educar para a sexualidade, né? A educação sexual embrionária do Brasil, os primeiros movimentos, as primeiras instituições que manifestavam e apresentavam conteúdos, né,
Só que naquele período existiam muitas limitações, muitos sistemas até repressores, que induziam muitas vezes uma ideia de sexualidade relacionada com a crença ou valor daquela época. Ou seja, a gente sabe que historicamente, nas diferentes culturas, cada povo manifestou a sua sexualidade de uma forma diferente da outra, né? Cada povo teve o seu processo, o modelo a ser seguido. Isso se repercutiu muitas vezes, né, na disseminação da cultura nos povos, a miscigenação. Mas no aspecto educação sexual, que nos interessa muito mais hoje, né, até para a construção dessa ideia de sexualidade, a gente sabe que no início, aqui no Brasil, o modelo foi muito restritivo, né, levava-se em consideração muito mais aspectos da sexualidade do homem, né, a mulher quase não tinha acesso à informação, muitas vezes até diminuindo o papel da mulher no aspecto afetivo sexual, a função, o papel que era atribuído à mulher naquela época, naquela década, ainda era muito ligado à ideia religiosa, né, de mulher ser o papel doméstica, né, o papel função do lar, ser a mãe, ser submissa ao marido e tal. Isso a gente vai desconstruir um pouco esse modelo nessa conversa também, tá? Importante a gente pensar que nesse início embrionário e ao longo dos anos que foram passando, aconteceram vários eventos que aí vão determinar, sim, iniciativas públicas e privadas para se educar as pessoas para uma sexualidade mais saudável, pelo menos se manifestar, a manifestação sexual e afetiva das pessoas, de modo a desreprimir o histórico que até então vinha acontecendo, que beira ali do final do século XIX, início de medicina, instituições de saúde e religião fazendo parte disso também, criou-se muitas confusões, né, muitos conflitos de interesse em torno dessa temática. Então, a gente vai pegar esse aspecto da retomada contemporânea a partir da década de 1970, e aí a gente vai começar a perceber que com os movimentos sociais, alguns eventos bem pontuais, bem destacados na história, vou transitar aqui no slide. Alvarez, me ajuda, se é você que está partindo, acho que tem um pequeno delay aqui, né? Deixa eu voltar aqui que eu passei demais. É isso aqui. É nessa década de 1970 em diante que a gente vai perceber que existem eventos, situações, descobertas e muitas outras coisas acerca da sexualidade que faz também no Brasil a necessidade de se rever conceitos e se rever modelos de se educar a população para a sua sexualidade, para a sua vida afetiva sexual também. O aspecto da pílula anticoncepcional, que vai liberar a mulher, muitas vezes, de uma obrigação ou de responsabilização na questão da sua gravidez, até postergar, né? Muitas vezes a mulher que não queria ter filhos mais cedo passou a tomar decisão, ou não querer ter filhos, passou a controlar, e principalmente descobriu a sua motivação e prazer também para o sexo, independente do sexo vinculado à procriação. É uma grande revolução que acontece e começa a rever a educação sexual dos homens e das mulheres a partir disso também. As pesquisas do médico William Master e da psicóloga Virginia Johnson, que se destacaram no mundo inteiro, foram as principais descobertas do aspecto resposta fisiológica, né, que vai contrariar toda a história passada nossa, que acreditava-se que tinha lá um modelo determinado biológico do sexo do homem e da mulher, limitações até que a mulher não teria prazer, seria só para procriar, e o homem teria o prazer, mas não era uma consequência ali inevitável. Tem muita coisa que o aspecto repressor de épocas assim mostram que a gente não levava em consideração coisas que hoje a gente considera importantes na vida afetiva sexual, né? E principalmente aqui eu destaco a OMS, a Organização Mundial da Saúde, como esse veículo, né, propagador nas nações ali unidas que se envolvem com esses temas também, para revisar o conceito do que é sexualidade no nosso tempo também. Mesmo sendo o final do século XX, aí, a visão mais recente, né, um modelo mais recente, vai trazer uma grande contribuição aí para o processo de educar as pessoas também para uma vida sexual mais saudável. E aí eu começo a pensar aqui com vocês, um evento particular que acontece no final dos anos 70 é a fundação de uma organização mundial voltada à saúde sexual, essa WAS, que ela é reconhecida, foi fundada em Roma, na Itália, em 1978, e ela vai trazer uma concepção, uma ideia de sexualidade interessante, que é pensar como parte integral da personalidade, ou seja, personalidade e sexualidade se mesclam, se misturam e fazem parte, são indissociáveis ao longo da vida do ser humano, ou seja, a gente não constitui personalidade humana sem sexualidade e não desenvolve sem a sua sexualidade sem aspectos personalísticos, né? E essa associação vai trazer um olhar que muitos países envolvidos com a ONU, né, as Nações Unidas, vão adotar também como medidas até nas suas investidas públicas, né, ações sociais na saúde, ações sociais na educação, onde começa um grande movimento a se repensar a educação sexual também no Brasil. Ela vai colocar
colocar esse aspecto de desenvolvimento da sexualidade dependente de necessidades básicas que muitas vezes foram reprimidas historicamente, como, por exemplo, a manifestação da intimidade das pessoas, né? É pensar que no passado, abraçar e beijar uma pessoa publicamente era considerado um atentado ao pudor, né? Foi considerado, por muitos povos, até no Brasil, teve épocas que era um crime, né? Publicamente, você manifestar o seu afeto, essa parte da sexualidade, não era considerado de bom tom, né? E isso a gente foi revendo ao passar do tempo, que existem convenções sociais para também manifestar publicamente, de certa maneira, com alguns limites, né, do que a gente manifesta afetivamente no ambiente público, mas que isso faz parte e é dependente também da nossa sexualidade de poder expressar essa manifestação, né? E tem a relação direta com a expressão das nossas emoções, com o sentimento do prazer, de sentir vontade de ter prazer, buscar o prazer a partir do sexo, como necessidade básica também, manifestar carinho, manifestar sentimentos profundos, o amor, solidariedade, outros aspectos aí fraternais também, tudo isso englobado dentro do aspecto da sexualidade também. É dentro dessa organização também que vai pensar a lógica de construção e interação da sexualidade com tudo que é a estrutura social que a gente está envolvido, ou seja, a nossa sexualidade ela acaba sendo influenciada e construída dentro das instituições sociais, em qualquer aparelho que você conheça, dentro da sua empresa, dentro da sua igreja, da comunidade, da escola, a sexualidade vai ser construída também com essas referências e a gente vai chegar num ponto para poder citar um pouco da influência dessas instituições ou dessas estruturas sociais. Avançando com essa ideia da WOS, a gente vai perceber que foi necessário, né, a partir de reflexões e estudos aí, espalhados pelo mundo, que uma declaração de direitos humanos não se bastaria se não englobasse também um aspecto de vivência sexual. Ou seja, foi declarado os chamados direitos universais sexuais humanos para englobar junto lá na cartilha de direitos universais humanos, né, alguns elementos essenciais para a gente também manifestar felicidade, bem-estar e saúde a partir da nossa sexualidade. Então, se vocês pesquisarem na internet direitos sexuais humanos, aí que foram declarados pela WOS, que fazem parte, é vinculado à OMS, vinculado à ONU e outras associações mundiais, vão aparecer lá alguns tópicos que eu sintetizo aqui eles para vocês, vale a pena conhecer esses direitos, né? Que são aqueles que os países vão se promover ou vão se propagar a fazer também a parte da sua educação sexual. Por exemplo, um dos direitos previstos sexuais humanos, que até então não se pensava, né? Pô, sexualidade, aspectos de direito humano, sim, vamos pensar direitos humanos sexuais. Segurança ao corpo sexual. O que quer dizer isso, né? Pensar muitas violências ainda são cometidas contra as pessoas, contra muitas pessoas, né? De ordem sexual, é pensar abusos, né, aliciamentos, estupro, violência, é o atentado ao corpo das crianças, de jovens, é a repressão do corpo do idoso, dos deficientes, é muitas coisas englobadas que envolvem sexualidade e que antes não eram pensadas ali como um cuidado a ser tomado, né? Então é tomar providências contra a segurança dos corpos das pessoas nesse aspecto sexual também, né? O aspecto de liberdade sexual, das pessoas manifestarem o seu desejo abertamente, o direito ao prazer sexual, novamente, vai ser discutido e aparecer isso como uma necessidade humana. Buscar prazer no sexo é uma necessidade, é um direito do ser humano. O se expressar, na expressão sexual, eu destaquei aqui, sublinhado, a livre associação sexual. Olha que interessante. Houve um tempo em que não se pensavam outros tipos de associações afetivas sexuais que não fossem aquelas regradas ou regidas pela Igreja Católica, né? Pensar lá, antigamente era só a monogamia, era um homem e uma mulher, pensando lá a procriação, propagando e continuando ou replicando aquele modelo, mas isso, há muito tempo atrás, já vem sendo diluído, né? A própria sociedade confronta essas ideias com o passar do tempo, vendo que elas são insustentáveis porque elas não promovem outras manifestações naturais e espontâneas que o ser humano manifesta ao longo da história, né? Então, não dá para combater essa livre associação sexual, que é você manifestar desejo, sentimento, prazer, vontades, por qualquer outro tipo de lógica ou ordem, ou por pessoas, ou por ideias também, que não sejam aquelas regradas do passado, né? Então, são novas manifestações, de certa maneira, aí, que vão ser englobadas em direitos sexuais também, e que vão até colaborar com as pessoas que antes se sentiam muito mais reprimidas, né? Um outro aspecto de direito também sexual é a escolha reprodutiva livre e responsável, né? Olha a associação interessante. Associar liberdade sexual com responsabilidade sexual é querer, sim, autorizar as pessoas a buscarem livremente as suas manifestações sexuais, né, até mesmo reprodutivas, quererem ter filhos, porém,
fazer essas pessoas entenderem também que a responsabilidade, muitas vezes, repercutirá no social, né? Então, é pensar camadas mais, as classes sociais de maior dificuldade, né, menos amparadas pelo Estado, muitas vezes vão ter muitas dificuldades também por não terem nenhum tipo de planejamento familiar, controle de natalidade, não saberem fazer uso de método contraceptivo, ou seja, a responsabilidade seria poder educar essas pessoas para elas entenderem que só fazer filho compulsoriamente e impulsivamente gerará um problema para elas, que é muito grave, até para dificultar mais ainda a sua convivência, né, ou a sua vida ali em família, e também a sua vida em sociedade, porque vai começar a gerar mais demandas para o Estado, né? O Estado tem que amparar essas pessoas, sim, mas às vezes essas pessoas também precisam sair dessa condição, né? Ser instruídas, ser esclarecidas para poder avançar, emancipar-se também nessa condição reprodutiva, né? E o último elemento que eu coloco aqui, e acho que talvez seja o mais importante dessa cartilha de direitos sexuais, é o direito à educação sexual, à saúde sexual, baseado em ciência. E tudo que eu vou apresentar para vocês aqui é baseado em ciência, com referências técnicas, livros, autorias diversas, e organizações que se empenham em fazer isso acontecer também. Isso aqui é só uma passão, uma visão geral ou generalista, né, do que se baseia ou como a gente vai poder entender a sexualidade no nosso tempo, amparado aí pelo que é a ciência do nosso tempo também. E é importante isso, em cada tempo, né, cada olhar foi feito e baseado pela lógica ou ótica de sua época, né. Houve um tempo que não tinha ciência moderna para pensar a sexualidade, né. As pessoas talvez manifestavam-se espontaneamente, era aceitável muitas coisas e comportamentos, né, de ordem sexual, e muitas vezes se reprimia também, dependendo da lógica predominante, muitas vezes a religião, ou as instituições, lá, pensar a época de monarquia, antes de chegar ao presidencialismo, eram outras lógicas de se querer tutelar os corpos, querer controlar a vida sexual das pessoas. Cada época, cada povo teve a sua manifestação ali diferenciada. Hoje mudou muito, né, considerável, até grandes avanços que a gente teve, apesar de entender que ainda existem retrocessos ou coisas estagnadas, né. Mas vamos avançando para pensar algumas coisas também relacionadas a isso. Eu vou apresentar para vocês agora, são as chamadas concepções sexuais que ainda estão presentes na nossa cultura, em outras culturas de outros países, né? Mas eu vou destacar o Brasil, vamos falar da nossa terra aqui, da nossa situação, né? Que essas concepções, elas afetam e influenciam diretamente a educação sexual das pessoas, seja educação familiar, isso é valor ou sistema que os pais passam para os seus filhos, né? Valor educacional, que é o que a instituição de ensino, a escola, fundamenta e propaga na educação dos jovens, né, como educação sexual, e nas instituições de saúde também. A gente percebe que existe ainda uma lógica muito forte médica e higienista, uma lógica religiosa e outra evolucionista, que ambas juntas têm o seu valor, têm algo a contribuir, porém, isoladamente, elas acabam demonstrando terem falhas ou déficits, né, que eu vou apresentar para vocês, que são as complicações dessas concepções hoje serem utilizadas para se defender ideias de sexualidade ou atacar ideias da sexualidade humana. Vou pegar uma por uma, fica até mais fácil de vocês entenderem e identificarem que isso aparece na vida cotidiana. Não é uma questão só acadêmica de estudo teórico, isso é uma vivência prática que vocês provavelmente vão conseguir identificar também com os exemplos. Vou pegar a primeira concepção, que é a médica higienista, que essa é a que fundamentou durante muito tempo a educação sexual na escola, por exemplo. É provável que muitos de vocês tenham tido a educação sexual na escola muito restritiva, limitada, a ênfase na prevenção das infecções sexualmente transmissíveis e no controle ou na defesa ali, no controle de propagação do HIV, né, controle e remediação da AIDS, né. Ainda hoje as escolas enfatizam a educação sexual baseada nessa lógica médica higienista. Por que é médica higienista, né? Porque é uma lógica aprendida pela medicina e propagada pela medicina, que associa muitas vezes o sexo à doença, simplesmente. Pensem educar seus filhos para uma vida sexual temerosa, né? Pensar sexo associado à doença e morte, como foi nos anos 80 com a AIDS aqui em destaque, criar tabus, né? Criar temores, criar traumas na cabeça das pessoas, né? Essa lógica, eu diria para vocês hoje que ela se preserva ainda, é necessária ser aplicada na educação sexual, porém não chega a 10% de importância do que prevê a sexualidade no seu todo. Então, ela é uma parte necessária, sim, trabalhar método contraceptivo, prevenção de doenças, também o aspecto do planejamento familiar, o uso da pílula, lá, o método que o casal ou a mulher procura e escolhe utilizar, né, ter a liberdade para isso, porém, muitas vezes limitada a esses assuntos, né, ou seja, não é o único ou o melhor assunto, ele é necessário, porém limitante em algum aspecto, né? Existe um fator também problemático, muitas vezes, que é a linguagem técnica da medicina, né?
a população não vai entender muitas vezes uma aula anatômica clínica para se falar de sexualidade, né? É preciso desconverter um pouco essa tecnicidade ou academicismo para chegar na população e dizer, olha, esse é o problema, essa é a solução, essas são as necessidades a serem atendidas. Então, a medicina acaba faltando um pouco nesse aspecto de tradução também, né? Existe outro aspecto, muitas vezes limitador, que é associar simplesmente a sexualidade ao que é entendido como o corpo, os órgãos sexuais e as funções de reprodução. Então, a medicina é necessária, é importante, tem o seu papel, mas acaba sendo deficitária em alguns aspectos do que a gente entende de sexualidade hoje, né? Avançando para um outro aspecto ou concepção, a gente vai ter um que é muito forte hoje e que afeta praticamente toda a nossa vida aqui no Brasil, em muitos países ainda tem esse fator, né, que é a concepção religiosa. O que quer dizer isso, né? O que é uma concepção religiosa? De certa maneira, é uma crença, é um valor, é um modelo, é uma ideia que ainda está impregnada em muitas famílias e dentro das instituições. Vou dizer para vocês o seguinte, venho de uma família religiosa até, predomina lá 50% evangélico protestante, outros 50% parte de pai católico, não praticante, né? E eu identifico a problemática da concepção religiosa naquele exemplo prático da minha vivência, né? Que é perceber que muitas vezes ainda existem lideranças religiosas e igrejas ou templos ou alguns ambientes que vão reduzir a sexualidade, a expressão e tudo que a gente está querendo falar aqui só ao ato sexual, ou seja, é uma concepção restritiva e limitadora do que vem a ser a sexualidade em toda a sua amplitude, né? E vai condenar práticas sexuais. Olha que interessante, né? Isso, historicamente, a gente sabe que a Igreja Católica combateu muitas práticas de ordem afetiva e sexual por não concordar com aquelas práticas, por divergir daquelas condutas ou comportamentos, né? Práticas comuns que hoje ainda muitos líderes acabam condenando, como a masturbação. É pensar num momento que a gente está na descoberta, por exemplo, da masturbação feminina, as mulheres se descobrindo e aprendendo através do autoerotismo, algumas igrejas ou lideranças ainda condenam, né? Ainda querem incriminar ou tornar isso um pecado, abominam, né, a ideia de masturbação como aprendizado ou mesmo como busca pelo prazer. E há um aspecto ainda também que é limitador em muitas manifestações religiosas, né, do que refere ao sexo, que é a cristalização dos papéis, que a gente chama de cristalizar papéis, normalmente determinar o papel ou função do homem e da mulher, que é o clássico histórico que nossos avós e bisavós replicaram, né, modelos de homem provedor, homem é cabeça pensante, vai à luta, mulher é submissa, mulher é inferior, mulher é afetiva e cuida dos filhotes, e por aí vai. São aspectos que hoje já não condizem mais com a realidade do todo, né, do social. Ainda representa para algumas pessoas um valor e não cabe querer atacar esse valor. Na verdade, a gente tem que entender que ele precisa ser transcendido, né, expandido para outros valores e modelos que já superaram a religião há muito tempo atrás, né. Um outro aspecto da concepção religiosa ser problemática é não falar sobre o aspecto prazer da sexualidade, né? Muitas vezes na história da religião até condenou-se, né? Pensar lá aspectos dos manuais confessionais, desde de Martinho Lutero para frente, muito se atacou o prazer sexual, pensava-se o sexo restritivamente direcionado à lógica de procriação, ou seja, a mulher não teria prazer e o homem, se tivesse, seria só um reflexo ou consequência do ato para a procriação. Então, isso é uma limitação, né? Vamos pensar, a gente busca o sexo por vivência de bem-estar que o prazer nos concede. Então, já não cabe mais esse argumento, né, ou ideia que muitas vezes foi defendida, e aparece também muito forte a ideia de querer atacar manifestações naturais e espontâneas da sexualidade, como as orientações homossexual, bissexual ou transexual, que também é uma coisa que está em desuso. Se a gente for pensar o modelo católico, eu sou muito simpático ao Papa Francisco, porque ele já está fazendo uma reforma dessas crenças e valores, né, apesar de homeopaticamente ou lentamente, mas ele está representando, de certa maneira, uma mudança que virá, que é inevitável. Malco, eu estou aparecendo porque tu queres falar, né? Pode me interromper. Sim, sem dúvida. É que você falar sobre repressão sexual e tal, e associou ao catolicismo, mas, Marcos, assim, fazer uma provocação aqui, tá? Não temos aí as questões, por exemplo, o Kama Sutra, que é um manual muito antigo, eu não sei nem de quando ele surgiu, mas é um manual antigo. E acredito que deva ter tido outros manuais dessa mesma linha, e antigos também. Então, será que não é só uma questão católica no processo? Ou será que isso também ocorria em outras sociedades? Aliás, o que é o Kama Sutra? Já que estamos falando, fala sobre o Kama Sutra também, para ver, porque as pessoas acham que acreditam que o Kama Sutra é uma espécie de manual do sexo,
e acho que no final ele é mais um manual de comportamento humano. Enfim, se puder falar alguma coisa, a gente agradece aqui. O Kama Sutra não é o primeiro manual de, vamos colocar, educação sexual, e nem é necessariamente vinculado a uma ideia de práticas do sexo, porque as pessoas se apegam a gravuras ou imagens do Kama Sutra, que são as posições que muitas vezes lá são retratadas, né? Mas para a época, vamos pensar, tem mais a origem lá, o início do princípio do que seria a ideia de Kama Sutra, tem pelo menos aí 1.500 anos descritiva, né? Reconhecida. Isso é uma coisa que envolve povos asiáticos, povos indianos também. É uma construção cultural vinculada à religião daqueles povos também, né, das crenças politeístas, mas vinculada à ideia muito mais de manifestação afetiva sexual em que ambos, homens e mulheres, têm prazer com sexo. Então, talvez tenha sido o primeiro manual de educação sexual pró-prazer das parcerias que eram formadas também nessas culturas, né. Então, é importante, que eu estou colocando até enfatizado muitas vezes a Igreja Católica aqui, porque é a influência maior do Brasil, né? A gente sabe que aqui ainda predomina o cristianismo como crença aí da população, então eu acabo apontando e direcionando para esse modelo do Brasil, né? Mas se for pensar cultura, religião e aspectos que afetam a sexualidade, nem toda religião acabou contaminando ou influenciando negativamente a sexualidade das pessoas, tá? Mesmo a Igreja Católica, há de se pensar algum valor também que ela acabou colaborando com as famílias, né, com a construção das famílias e construção da sociedade. Só que hoje a gente precisa olhar para isso e pensar, cabe à nossa vida e afetividade e sexualidade esses modelos? Eles têm que ser questionados, tá? Porque muitas pessoas ainda sofrem em replicar modelos sem debatê-los e refleti-los, né? Pensar, provavelmente nossos avós e bisavós, eles só repetiram, né? Repetiram o modelo católico, cristão, monogâmico, heterossexual e tudo mais, e simplesmente levaram a vida até que a morte os separou, se assim conseguiram se sustentar, e hoje isso já não nos cabe como elemento ou modelo único, né? Ainda existirão pessoas nesse século manifestando essa crença, esse valor, e vivam felizes com isso também, mas não dá para adotar isso como predominante, não é um modelo hegemônico que não pode ser perpetuado como principal. Ele é uma das categorias, talvez, de manifestação que algumas pessoas optam, escolhem por adotar essa postura ou não. A maioria das pessoas, fielmente hoje, prefere ter uma liberdade maior da sua expressão sexual, não vinculada à religião, porque a religião não é o melhor modelo de educação sexual. Isso eu digo tranquilamente para vocês, tá? Não existe dentro do contexto religioso manuais para educar para a sexualidade. Existem ideias que muitas vezes são repressoras, são limitantes. Isso vocês podem avaliar na crença ou no modelo que vocês praticam, religião que vocês seguem também. Ou quem não segue religião vai identificar mais facilmente que uma vida sem a religião influenciando a sexualidade é muito mais libertadora, é menos sufocante, né? Pensar essas ideias que são críticas, muitas vezes, àquilo que a gente entende ser manifestação natural das pessoas. Mas vamos avançar um pouco mais nessa ideia. Isso aqui é outra concepção, tá? A gente viu a médica higienista e tem essa concepção religiosa, elas estão presentes, né? Tem uma que é interessante, que parece até muitas vezes avançada para o nosso tempo, né? Deixa eu resgatar aqui, que é a chamada concepção evolucionista. Acho que eu pulei demais, agora foi. O que acontece? A ideia de sexualidade pensada na evolução, ela muitas vezes se restringe a ideias da biologia, né? E há um problema, ou há de se pensar uma problemática, uma consequência da biologia e a reflexão, né, da sexualidade a partir da biologia, que é muitas vezes a gente naturalizar comportamentos que hoje são impensáveis, até ilícitos, né? Mas porque acontece na natureza de outras espécies e o ser humano, por ser um bicho, um animal humano, poderia manifestar isso na sua cultura também. A gente sabe que culturalmente a gente cria convenções e acordos sociais para superar instintos e bestialidade, ou pelo menos alguns comportamentos instintivos que não cabem mais à nossa época e à nossa cultura, né? O que quer dizer isso, né? É pensar, tem comportamento sexual que está presente em todos os seres vivos ou sexuados que praticam sexo, né? Que a gente olha e diz, bom, o ser humano já fez isso também no passado, hoje não cabe mais fazer. Como, por exemplo, associar a força bruta do macho nas espécies em que o macho predomina não autoriza o homem, o macho humano, a querer subjugar o ser inferior que ele considera, seja o jovem, a criança, o idoso ou a mulher. Ou seja, isso é uma forma, muitas vezes, que se tenta naturalizar a partir de um discurso da biologia, dizer, o bicho, o macho das espécies, ele ataca as fêmeas e transa com elas quando ele quiser. Ou seja, seria naturalizar e quase legalizar e legitimizar o estupro, né? É uma coisa que não cabe mais ao nosso tempo, né? Então, não dá para considerar todos os conceitos ou ideias evolucionistas que a gente vai utilizar a partir da biologia como parte de uma educação para a sexualidade que seria mais saudável. A gente entende que, sim, a biologia faz parte constituinte
da nossa sexualidade a gente vai ter que avaliar, pensar, estudar, entender, né? Mas não vamos nos restringir a uma ideia biológica apenas, porque senão a gente vai fazer igual ao bicho, né? É não só pensar a sexualidade, é pensar os bichos fazem espontaneamente, livremente, todas as suas necessidades. Será que a gente conseguiria conviver em sociedade fazendo livremente todas as nossas necessidades fisiológicas? É impensável, né? A gente já sabe que evoluímos nesse sentido, aí não é nem a evolução biológica, é a evolução cultural que a gente precisa reconhecer como sendo aí positiva, né? É um fator aí necessário para a gente avançar também. Agora, partindo dessas três concepções que nos influenciam e estão presentes na cultura e aparecem muitas vezes aí na disseminação da educação sexual no lar, na escola, né? Porque os professores são educados muitas vezes por esses olhares e esses conceitos, né? E vão repercutir. Mas partindo desses três, a gente começa a identificar algumas questões que são bem de ordem prática. Deixa eu avançar aqui. E agora eu senti o delay do slide, mas acho que ele vai. Agora ele foi, ok. Partindo dessas lógicas e dessas concepções, a gente avançou ao ponto de pensar outras lógicas do nosso tempo, aquilo que é mais contextual, né? Pensar, olha, mudou muito, né? De uma geração para outra, gerações estão mais próximas, né? O tempo, o espaço de mudança mudou bastante, para se conceber o chamado paradigma da sexualidade do nosso tempo. Ou do nosso tempo, não agora, nos últimos anos, mas das últimas décadas, né? Isso está sendo pensado, repercutido, reavisado, debatido, reavaliado, não é um conceito fechado. O paradigma da sexualidade atual, ele é um processo em expansão. Mesmo aqui nessa imagem, que vocês vão encontrar em muitos discursos, debates, literaturas aí na internet também, mesmo esse aspecto aqui, ele é limitante, tá? Ele ainda precisa ser explorado, expandido muito mais, porque a gente não se restringe hoje a estudar e pensar a sexualidade, simplesmente avaliando só biologia, só cultura, isolando essas coisas, tentando pensar separadamente, né? Mas a gente tem que ter conexão, fazer uma associação de ideias entre essas questões, para entender as manifestações do nosso tempo, que são as que mais libertam, que mais nos permitem sentir bem-estar com a própria sexualidade. Então, quando a gente coloca aqui essa ideia de identidade de gênero, né, que é uma coisa que sempre existiu, mas hoje se manifesta e aparece mais, quando as pessoas identificam-se e colocam lá que na sua cabeça, no seu entendimento, na sua percepção, na sua realidade, ela tendo um corpo, nascendo com uma biologia, necessariamente ela não identificando-se com essa biologia, ela vai buscar muitas vezes ali se adaptar com aquilo que ela se identifica no social, né? Então, quando a gente coloca identidade de gênero masculino, feminino e transgênero, que é uma coisa que gera muita repercussão, né, nos discursos e debates, é para dizer que justamente esse aspecto identitário sempre esteve em diferentes culturas, porém, só agora que o homem trans e a mulher trans consegue reverter esse quadro que muitas vezes era o seu sofrimento, né, de não saber como viver com o seu próprio corpo, né, não se identificar, não ter essa vinculação ali, não gostar, né, sentir repúdio, sentir aversão, e vai se transformar a transexualização ao longo da vida, agora com que a tecnologia, né, e a ciência permite muitas vezes de transformação do seu próprio corpo, né, da sua estética, da sua anatomia, para conseguir realizar-se com a identidade que ele considera, entende, percebe e sente, principalmente isso, né. O aspecto de orientação sexual também, durante muito tempo na história, foi uma manifestação espontânea natural aí que era uma coisa combatida, né, não era uma coisa discutida, simplesmente se entendia, percebia, e as pessoas viviam livremente ali as suas condutas, né, seus comportamentos sexuais. É só pensar, os gregos e romanos souberam viver muito bem a orientação sexual lá, homossexual, bissexual, heterossexual, sem grandes complicações. Nos últimos 2000 anos foi mais complicado, né? É quase como se fosse restringir um pouco a uma ideia heterossexual de normalidade, né, que se foi pensada até recentemente, há mais de um século talvez, uma ideia de normatização da sexualidade a partir de um modelo único, né, de heterossexualidade. E isso, na verdade, influenciou muito forte a cultura e baseado em crenças também, em valores de épocas, né, tentaram desvincular a ideia de naturalidade às outras expressões e orientações. Isso vem sendo desconstruído há muito tempo, né, até a própria manifestação da homossexualidade hoje, ela sai do contexto lá médico, higienista também, de certa maneira, né, dos manuais médicos antigos, em que usava uma expressão pejorativa, que era homossexualismo, que hoje não se usa mais porque não cabe mais, né? Homossexualismo era a expressão lá do diagnóstico de manuais médicos para tentar criar algum tipo de ideia de transtorno, de patologia. Só que, olhando para a história no passado anterior à própria medicina, a gente vai entender que bissexualidade, homossexualidade e heterossexualidade são manifestações naturais e espontâneas, e cada qual sujeito
percebe-se e não simplesmente é influenciado para se comportar de determinada maneira, né? E vai ter, novamente, a biologia, como sendo muito forte, necessária e ainda presente, né? E vai ter um aspecto que é bem atual, que se fala muito hoje, que é a chamada expressão de gênero, que é quando você, diante de tudo isso, dessas informações, olhar para o mundo e olhar para fora, e não manifestar, diante da sua cultura, aquela expressão que seria esperada ou desejada, muitas vezes, por algumas pessoas, né? Então, você que é homem, na sua cultura não usa saia, mas você acha que é interessante, que é confortável, você acha apto a usá-la, você está expressando, né, o gênero, que muitas vezes é considerado feminino, e isso não afetará em nada, ou não vai influenciar em nada no sentido das outras manifestações sexuais. Ou a mulher, né, pensar lá, os anos 70 e 80, existia um movimento chamado andrógeno, que hoje ele se manifesta e aparece muito forte, que é combater muitas vezes essas ideias que restringiam, inclusive, o aspecto de expressar nas suas vestes, nas suas roupas, nos seus trejeitos, na sua maneira de falar, e as mulheres acabaram adotando posturas que combateram essas ideias limitantes, né, do que seria expressão de gênero. Então, a mulher usar calça durante muito tempo era um absurdo, né? Alguns países nem compactuavam aí, há mais de 100 anos, pensar que era uma revolução sexual também, a mulher usar calça, usar paletó, blazer, o homem usar saia, o homem usar outras roupas, enfim, são alguns dos aspectos que vão aparecer também nessa expressão de gênero, né? E esse modelo ou paradigma, ele está se fortalecendo agora e se expandindo, ou seja, essa figura ela não representa a totalidade de coisas a serem detectadas, pensadas, né, e até mesmo debatidas numa educação para a sexualidade. Então, a gente vai pensar algo além disso, que é um aspecto chamado concepção histórico-cultural. Eu acho que eu pulei, agora voltou. Ok. O aspecto de história e cultura, muito forte hoje, é para revisitar e revisar tudo isso que eu apresentei para vocês até agora. É poder revisar conceitos, reler, revisitar lá a crença, a cultura, modelo, aquilo que nos influencia, aquilo que a gente segue, muitas vezes sem pensar, segue às vezes até sofrendo com isso, sem querer questionar, né? Acho que vai afetar a família, vai contrariar valor e tudo mais. A concepção histórico-cultural, ela começa a trazer um olhar histórico e pensar, tipo, olha, todos os povos têm algo em comum, que é a parte saudável, muitas vezes, da manifestação sexual, em que a gente diz que é toda manifestação que humaniza, que socializa, que compartilha bem-estar. Então, são aspectos de afeto, de emoção, de prazer sexual, de racionalizar ideias da sexualidade, de estudar, de fazer isso que é um movimento de educação sexual, pensar a sexualidade ao longo da vida, não só em alguns momentos. Houve tempos na nossa história em que a sexualidade seria reprimida tanto na infância e adolescência como na velhice, ou seja, achava-se que só fariam sexo ou praticariam e vivenciariam algumas manifestações sexuais em determinado momento, né, da faixa etária ali, né? Hoje a gente sabe que a criança ela vai manifestar o impulso ou a pulsão de conhecimento, de querer saber das coisas, primeiramente por questões de ordem sexual, que tem a ver com o corpo, tem a ver com o aprendizado, quer saber sobre gestação, quer saber sobre o sexo que os pais fazem, quer entender por que o menino tem o pinto, a menina tem a vagina. E essas coisas muitas vezes são reprimidas, até os pais têm vergonha e pudor de falar, né? Falar abertamente e honestamente uma linguagem que seja compatível com a criança, né? E não ficar adornando ou criando mitos e lendas que a criança vai se frustrar. Muitas vezes a pulsão de saber coisas sexuais na primeira infância, se for reprimida e for frustrada com mitologia e fantasia, na fase adolescente vai gerar muitos conflitos de interesse da própria criança aí, em descobrir que os pais mentiram, né? Muitas vezes a história contada foi mal contada, tal, não souberam falar e abordar temas de sexualidade para a criança. Não compete a educação sexual, que muita gente tem medo até dessa expressão, né, educação sexual na infância, adolescência, não compete a educação sexual educar crianças para a vida sexual, mas sim para entender a sexualidade ao longo dessa trajetória. Entender o seu corpo, conhecer da sua anatomia, do seu cuidado com o corpo, prevenir questões até que a gente entende hoje, da criança saber identificar, tipo, um estranho tocando no seu corpo, na sua genitália, se é abuso, não pode. São coisas que a gente vai, ao longo de uma instrução, de pais, professores e alunos, né, preparar essa criança para a vida que ela vai ter no futuro sexual, na sua adolescência e na puberdade, né? Então, são aspectos que a gente considera também sociáveis e de humanização. E outro aspecto que a concepção histórico-cultural nos traz aí é que a sexualidade vai ser mediada em todas as práticas sociais, nos meios de comunicação muito mais fortes hoje que a gente tem internet, né, vai várias manifestações de sexualidade, e que a gente vai acabar confrontando e ser confrontado nesses significados do que é ser mulher e o que é ser homem no nosso tempo. Ou seja, volta aquele quadrinho, pensando em identidade de gênero, pensando em orientação, expressão, entendendo a sua biologia, a gente vai acabar contrariando ideias do passado que limitavam ser homem e ser mulher. Eram as funções e papéis que foram atribuídas num tempo histórico aí recente também.
eu estou chegando no final, tá? Vou conseguir abrir até para a gente, quem sabe, trocar algumas ideias e responder perguntas. A gente sabe que a OMS ela tem sido muito positiva em contribuir para a educação sexual dos países, né? Fazendo essa análise de tempo em tempo, essas mudanças que ocorrem também culturais. É pensar, então, hoje, que é preciso ter uma abordagem positiva, respeitosa da sexualidade, das relações sexuais que as pessoas vão manifestar, entender que é uma possibilidade de ter experiências sexuais seguras e prazerosas, livres de coerção e discriminação e violência, isso de 2010 para cá, é uma influência, de certa maneira, que a OMS tem, né, propagar ideias aí para manifestar o bem-estar das pessoas a partir da sua sexualidade. Dentro do espectro de bem-estar, saúde e felicidade da OMS, hoje, há um bom tempo, aliás, já aparece a ideia de sexualidade humana como sendo elemento essencial para bem-estar e felicidade, ou seja, não dá para ignorar, então, também o aspecto de educação. Agora, eu vou fechar, eu pulo um slide que acaba sendo até desnecessário, só para sintetizar uma ideia que é a expansão da ideia sexualidade e entendimento que a gente faz hoje, nos leva a pensar o futuro como sendo, daqui a pouco, uma vivência da sexualidade realmente sem fronteiras ou sem barreiras que a gente tinha vivido ou ainda vive, né, no momento presente. Então, eu trago para vocês uma ideia do Flávio Gicovati, que é um psicanalista já falecido, mas bastante rico nas reflexões dele sobre sexualidade humana. O último livro que ele lançou antes de falecer leva o título Sexualidade Sem Fronteiras. Uma das ideias que eu compartilho aqui é justamente pensar que o primeiro passo é entender que o caráter lúdico de lazer, de aventura, de atividade lúdica, do erotismo, ele desvincula o sexo do compromisso. Isso é uma ideia bastante atual, pensar que, olha, você manifestar desejo e praticar o sexo não te obriga no dia seguinte a ligar para a pessoa, né? Ou a se casar com ela, ou manifestar um interesse imediato. As pessoas associavam muito, ao longo da história, a ideia de sentimento, sexo e vínculo imediato, né? E a ideia hoje é pensar que sentimento é bom, sexo vinculado a afeto é bom também, mas necessariamente não te obriga a nada. Os compromissos são criações que a gente vai ter, né? Os diferentes tipos de relações de compromissos, diferentes formas de criar família, manifestar aí a sua sociedade afetiva, o seu ajuntamento, a sua parceria, né? Então, ele acaba visualizando aí, até com o histórico de consultório de atendimentos que ele fez, que a gente caminha para uma libertação maior de pensar, manifestar e praticar coisas da nossa sexualidade, além do próprio sexo, que a gente já percebe hoje, que é muito mais vasto aí os comportamentos, manifestações, né? E tudo isso é previsto, é como sendo uma tendência inevitável, né? E não é ruim, tá? Muita gente tem medo, né? Vai virar uma baixaria, vai virar... Não, pensando a educação sexual justamente para que crie-se nova convenção ou novas convenções para também a gente viver isso socialmente bem, socialmente, de certa maneira, equilibrado, né? Pessoal, por enquanto, agradeço, vamos abrir aí, vamos avançar. Calma aí, Marcos, calma aí. Tem uma colocação aqui que é legal botar. Você falou aí do compromisso social, né? Há algum tempo atrás, há muitos anos atrás, na Itália, eu vivia lá na época, e eu lembro que me contaram um episódio muito interessante que teria ocorrido no começo do século passado. Então, com parentes meus, em que, no caso, a minha trisavó ou tataravó trabalhava no campo, junto com muitas outras pessoas que naquela época trabalhavam no campo. Isso foi antes da Segunda Guerra Mundial, isso foi em 1930, por aí. E aí, quando se foi em compromisso social, me lembrou essa questão, que aconteceu o seguinte: o meu trisavô, então, procurou a minha trisavó, e ela estava no campo, eles não namoravam ainda, e ele foi até ela e convidou ela para tomar uma cerveja, prestar atenção, para tomar uma cerveja. Esse convite de tomar uma cerveja, hoje em dia, o que é isso? Meu Deus, um bar, tomar uma cerveja, haver duas, acabou. Naquela época, esse convite significava: eu quero casar com você. Então, quando eles foram para um bar e tomar uma cerveja publicamente, ou seja, perante a sociedade, era quase um baile debutante com cerveja. Então, significava: estamos casando, estamos reforçando laços aqui perante todos. Quando eles me contaram essa história, eu lembro bem assim, nossa, mas era tão forte tomar uma cerveja, claro, é um compromisso. E aí veio essa questão do compromisso social que você indicou aí. Muito interessante essa leitura da mudança do entendimento da sexualidade ao longo do tempo. E tu vê que é um espaço de tempo muito pequeno, se for pensar essas mudanças. Tem uma historiadora brasileira que eu acho sensacional, que é a Mary Del Priori, que ela escreve sobre aspectos históricos da cultura brasileira,
e ela mostra uma coisa parecida com isso aí, que é há um pouco mais de 100 anos, as pessoas, para manifestar a intenção de afeto e sexo, elas se beliscavam nos bastidores da igreja, chamavam de trick-trick, isso era o paquerar e o flertar, era silencioso, chegava e beliscava, e quanto mais forte beliscava, maior era a intenção afetiva e sexual. Era tipo, o desejo era manifestado pela dor, né? Tipo, ó, tô te beliscando porque eu quero, né? Quero você. E era silencioso, não usava-se palavras, né? Era um pudor verbal, a expressão verbal até para manifestar desejo e sentimento e sexo, era censurado, era velado. Então, isso faz de geração para outra, muda drasticamente, né? Cultura do diálogo, do discurso, tudo mais, hein? Tem perguntas aí, Malco? Vamos lá. Não, eu tenho colocações aqui. Eu vou sim. ver uma delas aqui, por exemplo. Esse aqui é recente, da Mais Santos. Boa noite, prefiro assistir e olhar perguntas e respostas, pois seriam tantos os questionamentos que daria para escrever um livro. Queria que todos fossem tratados com carinho e respeito. Acho que você poderia comentar um pouco sobre isso, Marcos. Sim, até é importante pensar, quando a gente fala de direitos sexuais humanos universais, né, para englobar o ser humano, o planeta, independente do país que você viva, né, incluir dentro dos direitos as manifestações sentimentais ou afetivas, né, independente, inclusive, do ato sexual. E pensar, tratamento com respeito e carinho, ele é antecedente a qualquer manifestação sexual. É pensar, olha, tratar com respeito as pessoas, independente se você vai fazer sexo com elas ou não, seria prioridade da nossa educação, tá? E muitas vezes é deficitária a educação para lidar com esse negócio de sentimento que as pessoas vão ter, né? São as manifestações sociais, as inter-relações, a convivência nos espaços, muitas vezes a gente não aprende a lidar com respeito, não aprende a cuidar do outro, a ser solidário, até algumas manifestações egóicas que a gente manifesta por não ter tido uma educação que englobasse isso, né? Então, o carinho, ele também se aprende. A gente aprende também, de certa maneira, a amar e a odiar, né? E hoje está muito forte até a questão do ódio manifestado pelas pessoas, né? Importante isso. Bom, a gente está vendo pessoas como a Camila Simões relatando que ela percebe que os tempos estão evoluindo, os tempos estão mudando. Você pontuou isso. Da mesma forma, ela também comenta que a religião é mais repressora que libertadora, embora esteja mudando. Não sei se você tem um comentário sobre a gente precisa enxergar a evolução também daquilo que a gente considerava ser os principais mecanismos repressores da sexualidade. É pensar que a religião ideia, ela não chega a ser o maior mecanismo repressor. São as instituições, são algumas lideranças que ainda pregam e prezam por alguns valores que não dizem mais ao nosso tempo, né? Não diz respeito ao nosso tempo. É pensar, o Velho Testamento é cheio de coisas que não cabem mais manifestarmos hoje no nosso tempo, né? Tem relação incestuosa no Velho Testamento, tem abuso, tem estupro, tem violência sexual, ou seja, não tem valores ali compatíveis com a nossa época, né? É preciso, então, filtrar isso tudo, pegar a nova referência, as novas lideranças, novas práticas religiosas também. Acho que a religião, ela vai dando lugar, a religiosidade vai dando lugar à chamada espiritualidade. A espiritualidade, que eu entendo até um aspecto aí de transcender, né, a matéria, as ideias e tudo mais, pensar a sexualidade para além do próprio corpo. Isso é uma coisa que a gente falou lá no início do Kama Sutra, né? É pensar as lógicas do Oriente, o sexo tântrico, ideias de energia sexual trocada, manifestações ali que vão além do prazer do orgasmo, orgasmo transcendental, né? Múltiplos orgasmos do homem e da mulher e tudo mais. São coisas que vão além da própria biologia e vão além da própria cultura que a gente tem aqui, né? Predomina. São coisas importantes. Então, não é necessariamente a religião o problema maior, mas são algumas instituições que ainda pregam valores ultrapassados, né? Marcos, a gente poderia ter uma outra live só para tratar dessas questões que você está colocando, né? Que transcendem, vamos chamar assim, até pouco tempo atrás. Eu acho que a gente pode pensar sobre isso na próxima live. Na próxima, acho que está agendado para falar sobre o futuro. Agora a gente falou do passado, presente e o futuro do sexo, né? Está meio combinado. Mas podemos incluir mais um tema também, sim. Então, será sobre o futuro. Marcos, a gente está com o tempo estourado. Você quer concluir? Você quer dar um alô? E aí eu encerro a nossa live. Eu costumo compartilhar uma ideia, não é minha essa ideia, mas é uma percepção até de muitos outros profissionais, que é a seguinte: se você quer se emancipar, expandir ideias sexuais para a sua vida, comece um processo de autoeducação, faça sua autopesquisa. Tudo isso que eu estou falando aqui está na internet, documentos oficiais, manuais. Tem gente que tem medo, né, das cartilhas educacionais sexuais. Eu vou até dar aqui só um exemplo prático, tá? Tem um modelo de caderno de educação sexual que o governo publica,
de tempos em tempos é revisado, o MEC revisa lá os profissionais atuantes da saúde e educação, participam, opinam, pegam referência da OMS e tudo mais, que servem muitas vezes como um direcionador, mas não são determinantes, eles ajudam a pensar o nosso tempo, a contextualizar, a ver isso que eu estou passando, que é o histórico também, né? Porque se você não olhar para a história passada, você repete essa história muitas vezes em vários comportamentos, incluindo as manifestações sexuais. Então, eu acho que a primeira educação sexual, ela é autodidática. Você vai ter valor familiar, vai ter que confrontar, vai ter uma impressão na escola restritiva de ideias, mas por conta própria se aprende muito mais facilmente. Até aquela ideia lá do autoerotismo, não se reprimir muitas vezes, né? Acho que a primeira experiência sexual de todo ser humano é ou deveria ser a masturbação, né? Vai aprender sozinho para depois, se você faz sozinho, faz com o outro, troca experiência e tal. Dá para fazer muita coisa nessa modalidade, né? Autoerotismo também. Tudo isso é aprendizado. E agradeço aí, pessoal, a atenção, a paciência de vocês. Ok, muito obrigado, Marcos, pela palestra de hoje à noite. Pessoal, antes de encerrar, gostaria de, primeiro, só lembrar que é um programa, que esse programa de palestras online ele surgiu, então, em função do que estamos todos confinados, então a gente está aproveitando para fazer essas palestras, e queria agradecer a todos os professores que se dispõem a dar o seu tempo aqui para esse tipo de transmissão, e é uma iniciativa do Instituto Agenda Positiva, é uma parceria com a Prime Cursos, e a gente tem um apoio da Universidade Uniamérica, do Centro Universitário Uniamérica. Bom, amanhã nós temos mais uma palestra que vai ser do professor Osinil Martins, e sobre empreendedorismo pós-pandemia. E isso muita gente certamente vai procurar saber, vai em função do triste quadro social que a gente está enfrentando em função dos desafios que a pandemia impôs a todo o planeta, né? Não é nem só a gente aqui. Bom, muito obrigado pela audiência e conto com vocês amanhã à noite com o professor Osinil. Boa noite.